Boa tarde, meus queridos, minhas queridas. Estamos mais uma vez aqui no templo da Durham Baptist Church, aqui no Norfolk, na Inglaterra. Vamos gravar mais um vídeo para este final de semana. Hoje é sexta-feira, são agora 17 horas, 5 da tarde e 20 minutos. Estou antecipando mais uma vez um dia a gravação do vídeo, porque amanhã nós estamos já há mais de um mês, nos reunindo aqui das 16 às 18 horas em oração, apenas em oração. Então eu venho gravar o vídeo um dia antes para não atrapalhar a movimentação, apesar de nós termos outras dependências aqui na igreja, onde já gravei, inclusive na semana passada, mas também era uma sexta, eu gravei aqui na parte de cima, no que são as galerias aqui dessa igreja, Então hoje vamos dar uma sequência àquilo que nós estamos fazendo, ao longo desses meses, desde março, quando se decretou, a fechamento, de todos os estabelecimentos, de uma maneira em geral, onde há aglomerações de pessoas. Alguns vão sendo liberados de acordo com as autoridades, mas as igrejas, infelizmente, ainda não, Não sei bem como fazer essa comparação, não estou aqui para isso, Mas as igrejas, infelizmente, não. Podem assim, Aqui tem as cadeiras, as pessoas podem vir até o máximo de 5 pessoas, sentar aqui e ficar um determinado momento em oração. É feito entre 11 da manhã e 1 da tarde com os ingleses, e aos sábados, apenas aos sábados, das 4 da tarde às 6, nós estamos aqui também com as portas abertas, Temos orado com os irmãos, com as irmãs. Sábado passado ministramos a ceia aqui de uma maneira diferente, totalmente diferente, mas é a obra de Deus e ela não pode parar, ela segue, Hoje eu tenho uma novidade para vocês, Na verdade, duas. A primeira é que eu não estou com a camisa de um clube de futebol depois de vários meses. Acabou o estoque da minha coleção, Então hoje não tem nenhuma camisa de clube de futebol. Poderia estar até com o meu time da Espanha, o Atlético de Madrid, mas ele perdeu ontem, saiu fora da Champions League. Então eu vim de vermelho pelo Atlético de Madrid, porque também dói um pouquinho, mas isso não tem problema nenhum. O meu time é vencedor, eu jogo pelo time do Senhor, Eu não sei como é que vai ser no céu, se tem campeonato de futebol, mas se lá tiver, com certeza, ninguém vai ser campeão, vai sempre terminar todo mundo empatado, ou todos serão campeões, A segunda diferença, e essa é uma diferença fundamental no dia de hoje, nesta gravação deste vídeo, é que nós vamos falar de uma mulher, E não é preconceito, vocês sabem disso, mas é que a Bíblia ela é feita dentro de uma cultura, de um padrão de povos, que no passado não havia, a mulher não tinha ainda uma posição tão preponderante na sociedade como tem nos dias de hoje. Era totalmente diferente no passado. Por isso que nós não temos, não que não sejam importantes, veja bem, não temos figuras, como nós destacamos aqui às vezes, heróis da fé, profetas, reis, todos de sexo masculino. Isso aqui nós vamos ver durante a história, que vai ser trazida hoje, durante o que nós vamos compartilhar, sobre isso. Eu quero falar sobre uma mulher que se chama Ruth, Ela é estrangeira, ela não pertencia ao povo de Deus, ela tinha uma outra nação, ela era moabita, e eu quero que você busque na sua Bíblia e na sua casa o livro de Ruth, o 8º livro da Bíblia, do Velho Testamento, Tem os 5 primeiros, Pentateuco, depois vem Josué, depois vem Juízes, e o outro livro é o livro de Ruth. É um livro pequeno, de 4 capítulos, é uma história muito bacana, uma história de amor, uma história de lealdade, e com certeza isso vai enriquecer o nosso coração e a nossa mente no dia de hoje, Então Ruth era uma mulher moabita, Moab era um outro país, andou muito tempo com problemas, com Israel, eles não se misturavam, o povo de Deus durante muito tempo não se misturou. Quando chegou em Canaã, na terra prometida, a ordem era para que não se misturasse, que os filhos não casassem com as mulheres da terra, nem as mulheres
as filhas do povo de Deus fossem dadas aos homens da terra, né? Houve muita desobediência, essa história é muito antiga, né? Nós sabemos a desobediência do povo de Deus, ficou ali 40 anos rodando no deserto depois de ter saído de uma maneira espetacular do Egito, né? Da escravidão de mais de 4 séculos, né? De mais de 400 anos no Egito. Então, a Ruth é essa mulher que nós vamos falar hoje, e se não falamos diretamente de tantas mulheres nos dias passados, é impossível que não se veja a importância delas, né? Porque quase todos esses heróis, profetas, reis, quase todos eles tiveram mães, né? Então, a mulher naquela sociedade dos tempos antigos, do povo de Deus mesmo, e depois dos países árabes, que até hoje mantém muito isso daí, ela não tinha importância na sociedade. Ela servia mesmo para ser a mulher, a esposa, e principalmente para ser mãe. Mas ela não tinha coisa própria, né? Vontade própria, né? Ela não participava, né, da vida social como os homens, né? Isso é uma coisa cultural, nós temos que entender isso, e são países diferentes, né? São culturas diferentes, mas a mulher, ela mesmo, vamos dizer assim, só servia, né? Se formos levar ao pé da letra, para ser a esposa, né? E, consequentemente, ser a mãe, né? Gerar os filhos, né? Mas eu quero falar de algumas mulheres que nós já falamos, né? Não com a intensidade que deveria falar, mas já falamos no decorrer do que nós vemos tratando aqui. E começamos com Eva, né? Naturalmente, a primeira mulher formada, né? Vamos dizer assim, né? Criada por Deus, né? Depois de Eva, eu até anotei aqui, eu estou com um papel aqui no pequeno púlpito que eu tenho aqui à minha frente. Vamos destacar Sara, né? Quem não lembra de Sara, né? Mulher de Abraão. Sara, ela é a mãe, né, de todas as nações, vamos assim dizer, né? Porque foi uma mãe de um filho de uma promessa que só que se concretizou depois de muitos anos, né? E ela já tinha, a Bíblia fala que ela tinha 90 anos e Abraão tinha 100 anos quando nasce Isaac, né? Deus dizia para Isaac, falava face a face para Abraão, que faria dele muitas nações, e cumpriu a promessa. Além de Sara, na mesma proporção e no mesmo tempo, da mesma época, tinha Agar. Agar era uma serva, era uma empregada de Sara. Mas como Sara era estéril, né, e já estava velha e não tinha filhos, ela cede, né, a Abraão, com consentimento dele, achando que a promessa não ia se cumprir, ela cede a escrava para que ela fosse mãe, né, e termina sendo mãe mesmo de Ismael, que vem a ser o cabeça do povo árabe que hoje nós conhecemos, né? Filho de Abraão, né? Ismael. Então, Agar foi uma mulher importante também por causa disso, né? A seguir, nós vimos a Rebeca, mulher de Isaac, que é filho de Abraão e filho de Sara. Vamos com calma aí, hein, gente? Depois nós temos a Raquel e a Lia, né? Que são duas. Jacó, né? Filho de Isaac. Jacó casa com Raquel e com Lia, e ainda tem mais filhos, né? Com as outras duas mulheres que acompanhavam cada uma delas, acompanhava Lia e acompanhava Raquel. São os 12 filhos que depois vêm a ser as 12 tribos de Israel, né? Então, elas vêm de Raquel, essas tribos, né? Esses filhos vêm de Raquel, de Lia e dessas duas outras mulheres. Tem a própria Miriam, né? Que é considerada uma profetisa, era irmã de Moisés e irmã de Arão. E depois tem uma importante, Débora, né? Que vem no livro anterior de Ruth, que nós vamos tratar hoje. Débora chegou a ser juíza de Israel, uma mulher, né? Era uma época em que não houve, depois que eles entram na terra prometida, tomam posse, né, da terra e tal, há uma época de alguns bons anos, né, que o povo fica sem um líder, como foi com Moisés, como foi com Josué, e eram juízes, né? E como havia muita desobediência entre um e outro, Deus, às vezes, os castigava, o povo dele. Por causa disso aí, permitia os inimigos avançar, levarem a safra, os animais, uma série de medidas, inclusive peste, né? Fome, né? Falta de chuva, né? Que é fundamental para o mundo agrícola, ainda mais em regiões assim mais quentes, mais inóspitas, né? Como é toda aquela região ali onde se desenvolve a história do povo de Deus.
Então, vamos agora para Ruth, né? Depois dessa introdução, não nos esqueçamos no Novo Testamento duas mulheres importantíssimas, Isabel, que é mãe de João Batista, também era estéril, e algumas outras dessas que eu falei também eram estéreis, né? E Deus dá o milagre, né? Porque o milagre da criação passa a ser o milagre da reprodução, né? Vamos dizer assim, e é o milagre de quem não pode ter filhos e Deus faz com que tenha filhos. E finalmente Maria, né? Que a palavra de Deus fala a bem-aventurada, porque é eleita por Deus para ser a mãe de Jesus, o homem aqui na terra, né? Então, não preciso dizer mais nada, né? Dispensa apresentações. Vamos a Ruth agora, que é nossa personagem do dia de hoje, né? Havia ali na terra em Belém, naquela região em Judá, né? Belém de Judá, fome. Era uma época que estava tendo fome, era nos tempos de Juízes ainda, quando se dá essa história, quando nós temos essa história, era os tempos dos Juízes, e havia uma família, cujo homem se chamava Elimeleque, a mulher Noemi, e tinham 2 filhos. Eu tenho que anotar algumas coisas aqui, porque são muitos nomes e informações. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Malom e Quilion. Então, como havia fome ali, naquela região de Belém, de Judá, né, naquela região ali, eles saem e vão à procura de trabalho, né, e vão para a terra de Moabe, né, de onde vêm os conhecidos moabitas, né? Então, eles vão para lá e ficam um período que pode ter chegado até 12 ou 13 anos, 10 anos, de 10 anos para lá, né? Nesse interim que eles estão ali, essa família está ali em Moabe, morre Elimeleque, o marido de Noemi. E os filhos, né, o Malom e o Quilion, eles se casam com mulheres locais. Uma delas se chama Ruth e a outra, salvo engano, se chama Ofra. Eu acho que é Ofra, é um nome diferente, né? Então, eles se casam, né, e ficam morando ali até o tempo em que os 2 filhos também morrem. E fica Noemi, viúva, perde seus 2 filhos e sobram as 2 noras estrangeiras, né, que vivia ali com ela na terra de Moabe. Então ela vai voltar para sua Belém de Judá, para a região de onde ela tinha saído 10 anos, 12 anos antes. Ela vai voltar para lá e aconselha as noras a voltarem para o seu povo, para os seus pais, né, para suas famílias, né? Porque uma das tradições, nós vamos ver aqui, é que quando morria o marido de uma mulher, se ela não tinha filhos, o irmão do marido, ou seja, o cunhado da mulher, da viúva, tinha que se relacionar com ela, tinha que se casar com ela para gerar descendência cultural. Funcionava assim. Então, como morreram os 2, não é? Elas ficaram viúvas também, as 3 viúvas. A Noemi, ela aconselha para as noras voltarem, né, para o seu povo, para a sua família. E uma volta, a Ofra volta. Mas a Ruth, nossa personagem Ruth, não volta. E eu quero que você aí no livro de Ruth, né, no primeiro capítulo, eu quero ler para você 3 versículos, né, que são muito importantes, porque fala do amor, fala da lealdade das pessoas, né? Às vezes, dentro da nossa própria casa, acontece. É triste, mas acontece. Às vezes, dentro da nossa própria família, às vezes, dentro da própria igreja, da própria comunidade onde você vive, no seu próprio local de trabalho, na própria escola dos seus filhos e filhas. Às vezes, as pessoas estranhas ou estrangeiras, né? Às vezes, as pessoas estranhas são mais leais e dedicam mais amor para nós de que aquele de quem poderíamos esperar mais, por ser mais próximo, ser familiar, ser amigo, ser irmão em Cristo, irmã em Cristo, ser vizinho, etc. Às vezes nós nos surpreendemos com isso e não é difícil isso acontecer. Não é difícil isso acontecer. Então, ela vai, aqui nesses 3 versículos que eu falei para vocês, do primeiro capítulo, ela vai dar essa demonstração de amor, de lealdade à sua sogra, né? Então, Ruth, capítulo 1, a partir do verso 15, diz a palavra de Deus: Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth:
não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. Tremendo, né? E aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha que tremendo, né, meus queridos, minhas queridas, né? Olha que demonstração de lealdade e de amor. E o verso 17: onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E 3 versículos tremendos, meu querido, minha querida. Como sempre eu aconselho, né, nos nossos vídeos, abra o livro de Ruth essa semana. Aliás, não vai precisar nem uma semana, porque são 4 capítulos apenas. É uma história belíssima, uma história de amor, uma história de força, de coragem, é uma história de posse, né? Você vê esses 3 versículos, né, que hoje eu estou dando, né, estou transmitindo, por aí você vê que história tão bela, né? Então, essas palavras de Ruth para sua sogra Noemi devem ter enchido o coração daquela mulher viúva, triste, porque já tinha perdido o seu marido, já tinha perdido os seus 2 filhos ali em Moabe, né? Então ela volta, e volta para Belém juntamente com ela, né? Então elas voltam numa época em que ia começar a colheita, né? Era uma época de colheita, né? Aquela região também tem muitas dificuldades, né, com o clima, a maior parte dela é desértica, então eles têm 2 tipos de chuva, né, durante o ano, então eles aproveitam quando tem essas chuvas, juntar águas, né, nos aljibes, né, nos tonéis, nas piscinas, onde for, e também para o plantio e para a colheita, para aproveitar a escassez da água e das chuvas naquela região, né? Então, eles voltam para lá e é o início da colheita, né? Então, a viúva fica em casa, né? Triste ainda, né? Porque estava voltando, algumas pessoas antigas de amizade a reconheceram, e ela fala que estava muito amargurada, né? Porque tinha perdido tudo e tal. E Ruth vai atrás de trabalho, porque eles precisariam, né, subsistir, eles precisariam ter a sua subsistência, né? E ela entra vamos dizer assim, numa fazenda, né, para a gente poder comparar com o tempo de hoje, né, nas terras de um homem onde estava vendo justamente a colheita, né? E nesse dia ou no dia seguinte, agora eu não lembro, também não faz importância, porque aconteceu, não importa o dia, Boaz, chama-se Boaz, essa pessoa. Boaz vem ali para ver os seus empregados que estão fazendo a colheita e tal, e vê Ruth. E vê assim, quem é essa mulher? Que a gente não conhecia, ninguém conhecia ela, né? Aí falam, olha, essa daí é nora de Noemi, ela é moabita, ela voltou lá de Moabe com Noemi, né? Noemi tinha perdido o marido e seus 2 filhos, ele sabia, e nós vamos saber já já por quê, e está aqui conosco. Desde que amanheceu o dia, ela está aqui trabalhando, ela vai atrás dos que vão colhendo, e aquilo que vai caindo, né, o descarte, aquilo que não é o mais importante, ela ia colhendo, né? Ela só parou um pouquinho para beber água, né? Então ele se aproxima e fala com ela e diz, olha, eu sei quem você é, já ouvi a sua história, eu sei qual foi a sua atitude para com a sua sogra, eu sei que você é uma mulher honrada. Então, se você quiser, você fica trabalhando aqui na colheita, na minha fazenda, vamos dizer assim, na minha área, né? E ninguém vai te importunar. Eu vou dar ordem às pessoas para te alimentar, eu vou dar ordem às pessoas para dar um pouco de comida a mais, para que você leve para sua sogra. Isso acontece. E ela volta para casa muito animada, e quando fala para Noemi, para sua sogra, que esteve na fazenda, né, nas terras de Boaz, Noemi fica exultada. E aí por quê? Porque volta aquilo que eu falei culturalmente, né, de um povo, né, como no começo dessas palavras que eu estou trazendo aqui neste vídeo, né? Boaz, ele era parente de Elimeleque, o viúvo, né, o marido morto, né, o marido de Noemi. Ele era parente chegado e ele tinha o direito de resgatar, inclusive, uma propriedade que eles tinham. Estava desativada porque estava morto Elimeleque, os filhos, então, no tempo da seca, da falta de chuva, aquilo ali deve ter
desvalorizado, perderam tudo que tinha plantado, né? Mas ele era o que se chama na palavra de Deus, você pode ler em algum dos livros da palavra de Deus, o resgatador, ou seja, o que fazia resgate daquilo que era da família. Então Boaz era aparentado com Elimeleque e ele tinha direito a fazer esse resgate, não é? E ele se aproxima de um outro parente também mais chegado e talvez no nível de parentesco mais alto e oferece as terras. E essa pessoa aceita, só que ele diz, olha, além das terras você tem que pegar também, levar também a Ruth, né? A nora dela, para fazer a descendência, né, da família, suscitar descendente na família, né? Porque Noemi morreu, Noemi viúva, os filhos morreram, quer dizer, Ruth não podia ter filhos, né, para suscitar a descendência. E essa outra pessoa, ela não aceita, eu acho que nem se menciona o nome dessa pessoa neste livro de Ruth. E Boaz, com isso, Boaz diz, olha, então, já que você não quer, né, tinham testemunhas, faziam nos ritos, né, como faziam essas coisas ali, né, esses pactos, né, esses acordos, né, não tinha cartório, não tinha escritura, lavratura de nada, eles se acertam, né, e Boaz vai tomar posse não só da terra, como vai ficar com Ruth, né? Vai estar com Ruth como sua mulher. É interessante isso daí, né? Porque era uma coisa que existia, né? Se você vê lá com os filhos, né, de Jacó, um deles, né, a Tamar, né, que acho que é de Judá, Tamar casa com o filho mais velho, o filho não prestava, era uma má pessoa, Deus permite que ele morra. O segundo filho, que foi suscitar a descendência do primeiro, com Tamar, também não fazia as coisas como devia fazer diante de Deus, Deus permite que ele morra. E o terceiro era muito jovem, quer dizer, Tamar vai ter que ir para a casa dos seus pais. Outra história também muito interessante, talvez um dia nós possamos compartilhar aqui num outro vídeo. Então, isso existia, era uma coisa cultural, quer dizer, já vinha lá de trás, era uma coisa cultural no meio do povo de Israel. Não sei se hoje, nos dias de hoje, eu não creio, mas pode ser que no maior do interior, nos vilarejos, em algumas famílias, ainda isso aconteça. Eu não acredito, mas não posso te dizer isso com certeza. No mundo árabe, eu sei que as mulheres continuam sem ter nenhum valor significativo que não seja para ser esposa ou mãe, né? A reprodutora, né? Eu já estive em 3 países árabes, né? Estive no Egito, estive na Tunísia, estive em Marrocos. A gente andando assim na rua, a gente via os cafés, né? Os bares, aquelas terraças, aquelas calçadas, as mesas lotadas, mas não se via uma mulher sentada ali, entende? Eram só homens fumando e tomando café, o chá deles, etc, né? Mas você não via isso aí, é cultural, né? É uma coisa cultural. Respeita-se, né, a cultura dos outros, né? Voltando agora para a nossa personagem, né? Noemi fica muito feliz e fala, hoje é o dia que eles celebram, né? Depois do final da colheita. Então, se limpe, né? Se lave, tome um banho, unge-te, né? Faz um perfume, veste uma roupa legal e vai lá onde eles vão festejar, né? E fica só olhando na hora que ele for dormir, na hora que Boaz for deitar, você vai e se deita nos pés dele, né? É uma outra coisa, né? Cultural, você se deita nos pés dele, de submissão, né? De aceitação, né? Daquilo ali. E Boaz acorda no meio da noite, tinha tomado o seu vinhozinho para celebrar com seus empregados a colheita, a boa colheita, e vê que ela está a seus pés. Até não tinha energia elétrica, né? Escuro. Pergunta quem é, e ela fala, sou eu, sou Ruth, sou Ruth. Estende a capa sobre mim, porque tu és o resgatador. É outra coisa importante, como nós vimos com Elias e com Eliseu, não sei se você lembra, quando Deus dá o comando para Elias para fazer Eliseu sucessor, ele passa onde está Eliseu e joga a capa sobre ele. A mesma coisa, Ruth pede para que Boaz faça, jogue a capa sobre mim, porque tu és o resgatador. E ele fica muito feliz, né, porque sabia das qualidades de Ruth e faz isso, né, de manhã cedo, despede ela com uma boa porção de alimentos para Noemi, né? E depois disso, eles terminam, né, se acertando
para o casamento, né? Ele faz o acerto, né? A Bíblia não entra nesses detalhes, também não interessa. Faz o acerto, né, por essa terra que era de Elimeleque, né, do marido, ex-marido, né, o viúvo, o que morreu de Noemi, e termina casando com Ruth. Boaz casa com Ruth. A Bíblia não fala a idade dele, não devia ser tão jovem assim, nem também da de Ruth, mas os dois se casam, né? Já é uma coisa assim, um pouco diferente. Quando eles estavam fora, e eles sendo do povo de Deus, judeus, se casando com as moabitas, porque estavam ali, é uma coisa. Mas eles virem, né, o casamento de um israelita, né, um judeu com uma estrangeira, já é algo, é um pouco diferente, né? Agora, isso daí talvez nos mostre, né, que desde muito, né, Jesus Cristo foi o complemento, né? Foi o plus, né, do plano de Deus. Mas desde muito já estava sendo prefigurado, preparado, pré-anunciado que a salvação, a palavra salvadora, glorificadora de Deus seria para todos, né? Então, Ruth é uma estrangeira e ela vai entrar na linhagem de Davi. Olha que interessante, né? De Davi nós sabemos que vem, a linhagem vai até Jesus Cristo, porque isso estava estabelecido desde o princípio, né? Então ela entra, ela é uma estrangeira, ela entra nessa linhagem de Davi, porque casa-se com Boaz, né? E Boaz com Ruth tem um filho que lhe chamam de Obed, né? É Obed? Agora parou um pouco aqui a mente, né? Mas eu acho que é Obed, sim. Entende? Tem umas anotações também, meus queridos, porque são muitas informações, muitos nomes, muitos lugares, e às vezes eu confundo, né? Lembra que de vez em quando eu tenho que fazer as correções no vídeo seguinte. Mas nasce Obed. Agora, quem é Obed? Aí todo mundo fala, é filho da Ruth e filho de Moabe. Claro, acertaram. Agora, Obed vem a ser pai de Jessé. Jessé vem a ser pai de Davi, o rei Davi, que nós já falamos dele. Olha que interessante, né? Ela é uma estrangeira, ela entra na linhagem, né? Na genealogia do povo de Deus, que vai desembocar, vem lá de Abraão, lá de trás, e vai desembocar em Davi, e depois de Davi vai até Jesus Cristo. 1000 anos depois, né, de Davi, né, quem faz o curso aqui, a vida de Jesus Cristo, sabe disso daí com muita propriedade, né? Entende? Então, veja como são as coisas. O filho da estrangeira, o filho de Ruth, vem a ser avô de Davi. Tremendo, né? Os planos de Deus, nós às vezes não compreendemos. Agora, continue sentado. Porque o povo de Deus não deve se assustar com os poderes de Deus, os milagres de Deus, né? O que é que quer dizer isso aí, meu querido? Foi muito para você? Então vamos dar um passo atrás. Sabe quem era Moabe? Perdão, sabe quem era Boaz? Tá vendo? Muitos nomes. Memória já faltando chips. Boaz era filho de Salmão. Quem é Salmão? Não sei. Mas sabe quem era a mãe de Boaz? Raabe. Lembra dela? Lá de Jericó? Raabe era uma prostituta. Ela acolheu os 2 espias quando o povo chegou ali para invadir, para tomar posse da terra de Canaã, para invadir Jericó. Ela acolheu os 2 espias enviados por Josué e contou tudo de informação que tinha que contar. E por causa disso, ela foi protegida. Quando houve a invasão do povo de Deus ali em Jericó, Raabe e a sua família foi poupada. E olha que interessante, a prostituta de Jericó, como é conhecida na palavra, está ali no livro de Josué, o livro 2 livros antes desse de Ruth, ela vem ser a mãe de Boaz. Olha que interessante. Então, na genealogia que tem estrangeiro, é uma genealogia que tem uma prostituta.
Isso, olha, é tremendo para a minha vida. Porque Deus, Ele dá oportunidade para todos, de todas as nações, de todas as religiões, denominações, todos os pecadores. A prostituição era um pecado muito forte na sociedade e ainda é em alguns países. O diabo é que tem transformado isso em algo especial. Todo tipo de prostituição, e não quero entrar em detalhes, tá? De todos os gêneros, vocês me entendem, é condenada pela palavra de Deus. Mas o príncipe deste mundo é o diabo, e ele permite, ele incentiva. Ele é capaz até de dar o diploma. Mas o que chama a atenção aqui é que o amor de Deus é tão grande. Nós temos revelado isso na morte de Jesus Cristo na cruz, porque ele foi a favor da minha vida e foi a favor da sua vida. Mas ele é tão grande que ele mostra através da sua palavra que os pecadores têm acesso à salvação. As prostitutas, os adúlteros, as adúlteras, o corrupto, a corrupta. Eu já sofri desse mal, paguei o preço. E o Senhor me perdoou e me libertou. Qual o seu pecado? Deus te liberta, Deus perdoa, Deus transforma. O mentiroso, o ladrão, qualquer que seja teu pecado, não importa o tamanho dele, pecado é pecado. Se é um vício que te domina, qualquer que seja a circunstância da tua vida, da tua família, Deus pode mudar, Deus pode transformar. Ele juntou estrangeiros dentro do povo dele que não podia juntar, na cultura da época, das famílias, e até mesmo por ordem dele. Ele faz uma prostituta entrar na genealogia de Jesus Cristo. Por quê? Porque o plano de salvação é para todos. O povo gerado de Abraão através de Agar, da escrava, e de Ismael, que é o povo árabe, o muçulmano, o islâmico, o hindu, o ocidental, o oriental, o católico, o espírita, o evangélico, o cristão em geral, até aquele que não tem nem religião, se diz pagão, se diz ateu. O plano de Deus é para todos, a salvação é para todos. E ele mostra, através dessa história belíssima de amor e de lealdade de uma mulher estrangeira, que você pode fazer parte da família de Deus. O time, de Jesus Cristo, que eu falei no começo com o futebol, é o time de vencedores. E é para todo mundo. Ele não faz acepção, não quer saber se você é o gordinho como eu, ou magro, se você é branco, se você é negro, se você é de outra nação, se você é pobre, se você é rico. Deus não faz acepção de pessoas. Deus olha o coração, às vezes nós olhamos a aparência, mas Deus olha o coração. Veja essa história fantástica dessa mulher. Vocês podem passar esse vídeo, distribuir, informar, indicar, porque muitas pessoas talvez não tenham ideia de como isso funciona. Vai lá nos hospitais, vai lá nos presídios e veja quantas pessoas estão entregando a vida a Jesus. Porque passam a ter, dentro dos seus quadros terríveis, às vezes as portas da morte, no caso dos hospitais, ou de perder uma parte da vida nas prisões. Nessa hora, Deus está ali com eles. Mas não precisamos deixar isso acontecer nas nossas vidas. Nós temos que tomar posse, conhecer, buscar, e a Bíblia Sagrada é a única coisa que pode nos dar isso sem intermediários. Claro que o pastor é importante, o padre, os preletores, os missionários, os evangelistas, mas é a palavra de Deus que vai te dar uma vida nova, vai te dar a oportunidade de você ser uma outra pessoa. É o Deus de Ruth. É o teu Deus, minha querida irmã em Cristo, mulher, senhora, moça que esteja assistindo esse vídeo. Esse Deus
quer ser o teu Deus, da tua família, quer cuidar de você. Não perca essa oportunidade. Noemi não perdeu. Lembra o versículo ali 17, 16? O seu Deus será o meu Deus. Toma posse. O meu Deus quer ser o teu Deus. Não perca essa oportunidade. Jesus está à porta. Não espere ele bater para que ele entre. Escancara logo de uma vez, para a tua vida mudar e ser mais alguém dessa família que um dia estará reunida com Deus e com Jesus Cristo nos céus, conforme a sua promessa de salvação. Abra tuas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Dê um abraço no seu marido, sua esposa, as pessoas que você tem aí ao seu lado. O meu grande abraço para você também. Tenha um final de semana abençoado, no nome de Jesus. Amém?